Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com o deputado federal Jorge Sola, dos líderes no Congresso, contra a PEC da blindagem, mais conhecida popularmente como PEC da bandidagem. Deputado, prazer grande tê-lo aqui com a gente, conversando sobre a política, inclusive essa iniciativa, né, da PEC da blindagem ou da bandidagem, como querem, que parece ter mobilizado aí a sociedade politicamente de novo, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Raul, parabenizar o seu trabalho, saudar todos que estão nos acompanhando pelo Política Livre. E realmente nós estamos vivendo um momento importantíssimo, eu diria você, da política nacional, dos rumos de nosso país. Mais do que da política, eu diria do projeto de país que nós estamos construindo. Nós tivemos agora recentemente a aprovação, eu prefiro o termo a PEC da bandidagem, porque, na verdade, o que estão querendo com essa medida é tão absurdo. Me perguntaram outro dia, é realmente assim? Eu digo, meu amigo, hoje com a internet não precisa eu dizer. Qualquer cidadão pode entrar e ver o texto. Qualquer parlamentar, se essa ideia prosperar, qualquer parlamentar, qualquer tipo de crime, ele pode cometer um assassinato, um roubo, um estupro, crime de pedofilia, o que for, qualquer tipo de crime, qualquer parlamentar e os dirigentes partidários, presidentes dos partidos, para ser mais exato, depois a gente pode até comentar essa história, eles só podem ser investigados, julgados e condenados se tiver previamente uma autorização, uma aprovação pela Casa Legislativa correspondente em voto secreto. Olha que coisa absurda, né? Aí falam, não, que precisa proteger as prerrogativas parlamentares. É prerrogativa parlamentar não ser investigado e julgado por crimes de assassinato, de roubo, de tráfico, de qualquer natureza? Estupro. Pô, é absurdo. Uma coisa é direito de opinião. O parlamentar ele pode ir na tribuna, ele pode dar uma entrevista, eu posso dar uma entrevista aqui, por Política Livre, expressar uma posição contrária da maioria dos parlamentares, da maioria do governo, seja lá de quem for. Isso é liberdade de Tem opinião. mais imunidade que a rainha na Inglaterra. É, Não. é uma, é uma, Olha, e eu tenho falado uma coisa, eu tenho certeza que essa medida não vai prosperar. Nosso senador Otanecar, inclusive, já designou o relator, escolheu um relator que é contrário à bandidagem. Tenho certeza que não vai prosperar. Mas se isso viesse a prosperar, vocês tiveram, tenho certeza, a denúncia nas últimas eleições de financiamento de campanha eleitoral pelo crime organizado, pelo tráfico em pelas vários facções. lugares do Brasil, né? Se isso viesse a prosperar, eles não iam mais financiar, eles seriam os próprios Eles seriam candidatos. candidatos. Eles seriam os próprios candidatos. E mais, essa medida tenderia a se estender para assembleias legislativas, câmaras de vereadores. Seria, eu diria a você, a ocupação definitiva do legislativo brasileiro pelo crime organizado, pela milícia, pelo tráfico. Então, não podemos permitir isso, não podemos compactuar com isso. A posição tem que ser clara e tem um aspecto importante, me permita avançar aqui. Me perguntaram, mas Sola, será que o Mota não errou ao colocar as duas votações, uma colada com a outra, a PEC da bandidagem com o PL da anistia aos golpistas? Será que ele não errou, se deu mal com isso? O problema é que a estratégia foi montada para conseguir maioria. Se ele fosse votar a PEC Duas vezes. separadamente, o que é que ele fez? Quem tinha prioridade em resolver a anistia? Porque a anistia que está sendo proposta não é para o conjunto daquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, não. É para livrar a cara de Bolsonaro. Então, quem tem prioridade de livrar a cara de Bolsonaro é uma parte, que são os bolsonaristas, o PL e mais alguns aliados. Não teriam maioria isoladamente. A PEC da bandidagem foi a forma Atraiu. de pegar o Centrão Foi a isca. e, exatamente, pegar o Centrão, pegar aqueles parlamentares que estão com medo, que estão com receio de ser investigados, que estão sabendo que a Polícia Federal está na rua, né, e juntar para formar a maioria. Só que, ao mesmo tempo que formou maioria para aprovar a PEC da bandidagem e para tentar aprovar o PL da anistia, também formou a maioria contrária. A reação foi maior.
sim. Então, com certeza, né, se fosse só o PL da anistia separadamente, poderia não ter tido uma reação tão forte como está tendo de indignação, de oposição da população brasileira. Teria maioria para aprovar. Então, isso foi uma jogada de risco e que ele fez desde a eleição dele para presidente da Câmara. Ele conseguiu se eleger presidente da Câmara, atraindo os votos da base do governo, dizendo que não ia aprovar a anistia, e atraindo os votos dos bolsonaristas, dizendo que ia aprovar a anistia, certo? Então, essa estratégia ele usou para se tornar presidente e usou agora para tentar conformar uma maioria. Felizmente, a reação do povo brasileiro está aí. A gente estava nas ruas ontem, vendo a manifestação, vendo a indignação, e eu tenho certeza que não vai prosperar. A PEC da bandidagem deve morrer na CCJ, no Senado, e aqueles que estão dizendo aí que estão arrependidos na Câmara vão ter uma boa oportunidade, porque nós votamos apenas a urgência do PL da anistia. Então, quem disse que se enganou pode poder espiar as culpas votando contra o PL da anistia, contra o mérito do PL da anistia, né? Perfeito, deputado. Eu queria só fazer um reparo aqui e apresentar Flávio Sandi, que é nosso jornalista, e o advogado Lucas Castelo Branco, como também entrevistadores do senhor, viu que eu esqueci na introdução. Tranquilo. Mas deputado, a despeito dessa mobilização na Câmara, né, contra essa PEC, a gente viu alguns deputados do próprio PT também votando a favor. O que é que o senhor acha que aconteceu? Olha, aconteceram alguns processos em paralelo, mas o mais que eu destacaria a você foi a pressão muito forte. Pressão de todos os lados, de todos os tipos, né? Como ele botou as duas propostas, tentou casar uma com a outra, fez parte da estratégia. Então, tem parlamentares que votaram a favor da PEC da bandidagem, acreditando que com isso iriam sepultar, melhor dizendo, o PL da anistia, porque houve uma movimentação do próprio presidente Hugo Mota e dos seus principais aliados, buscando essa negociação. Ó, votem aqui nessa proposta que nós vamos rejeitar o PL da anistia. E com a ideia de que, mesmo aprovando a PEC da bandidagem na Câmara, não passaria no Senado. Aí foi ingenuidade de alguns poucos, né? Outros tiveram pressão de outra natureza, né? Você vê que nós tivemos até. Vou dar um exemplo que eu converso com ele abertamente, eu sei que ele nem vai se aborrecer de eu comentar aqui publicamente. Nosso companheiro, o deputado Isidoro, ele votou contra a PEC da bandidagem. Foi para cima. Até a ameaça de tirar a legenda dele, ele sofreu. Terminou votando pela urgência no PL da anistia, mas sei que vai votar contra no mérito, entendeu? Então, não foi necessariamente a mesma razão que levou esses poucos parlamentares que estão na base do governo a votarem a favor de uma ou de outra proposta. Agora, nós vimos a mobilização no domingo, né, praticamente liderada pelas esquerdas, contra a PEC da Sim. bandidagem e a PEC da anistia e outras pautas, né? O que que acontece? A esquerda retomou, assumiu a defesa de uma, no caso da PEC da bandidagem, assumiu a defesa de um valor importante para a sociedade, quer dizer, se colocou na defesa da sociedade de novo. É isso que na prática aconteceu? Eu sou, me permita discordar, só que não é se colocar a favor de novo, porque isso nunca deixou de estar. Ah, O problema é que a mobilização das pessoas precisa elas se sentirem motivadas, como o nome já diz, mobilizadas a participarem de algum processo político, né? E nós estamos vivendo uma era que cada vez mais passa essa ideia que fazer política é ficar sentado no sofá, mandando mensagens nas redes sociais. E acho que nesse caso as pessoas começaram a perceber que não basta ficar trocando likes e apoios ou posições contrárias nas redes sociais para defender os seus direitos. E as pessoas começaram a perceber que o risco que nós estamos vivendo é muito grande. Por quê? O que é que acontece hoje no Brasil? Nós, na última eleição, nós elegemos o presidente Lula, trouxemos o presidente Lula de volta. E isso, obviamente, foi muito importante para o Brasil. A gente vinha afundando, destruindo
Eu sempre faço desafio na Câmara e até hoje ninguém me respondeu, Raul. Eu quero que me mostre uma única área do governo, uma única política pública que conseguiu preservar o que tinha em 2016 até a chegada do presidente Lula. Não há. A destruição foi em larga monta, em grande escala, em todos os cenários, em todas as áreas. Então, a volta do presidente Lula retomou a construção, o slogan da reconstrução. Eu até brinquei com o Sidônio, com o nosso ministro da Comunicação, ele mudou o slogan agora, né? Brasil, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Eu disse, olha, precisava mudar porque a reconstrução foi mais rápida do que o governo previa. Em menos de 3 anos, nós voltamos a um patamar superior de 2016. Você pode olhar em qualquer indicador, em qualquer área. Na área econômica, na área de saúde, na área de educação, geração de emprego, valorização do salário, infraestrutura. Voltou Minha Casa Minha Vida, voltou Luz para Todos, voltaram todas as políticas, reconstruiu os ministérios que tinham sido destruídos, como da Previdência, como da Cultura. Então, nós conseguimos retomar a reconstrução nacional e já colocamos o Brasil em outro patamar, né? Mas esse processo de reconstrução com a volta do presidente Lula não foi, com a eleição dele, não foi acompanhado de uma eleição do Legislativo que viesse com o mesmo projeto. Você sabe quantos deputados federais fizeram campanha para Lula na eleição passada? Não chega a 140, dos Dos 513. 15 presos. Não chega a 140. O próprio ex-vice-presidente da Câmara, que era o republicano, em entrevista antes, o Lira era o presidente e o de São Paulo, o republicano, me falha a memória agora o nome dele, me desculpem. Ele disse: olha, o problema é que nós temos um presidente de centro-esquerda e um Congresso de direita e extrema-direita. Então, a população brasileira precisa acordar e perceber que nós precisamos dar importância à eleição legislativa. Se você perguntar a maioria dos eleitores, eles não vão nem lembrar em quem foi que ele votou para deputado federal. Procure ver isso. A maioria dos eleitores nem se lembra em quem ele votou para deputado federal ou deputado estadual. E atribui sempre o sucesso ou o fracasso única e exclusivamente ao executivo. O sucesso ou o fracasso de um programa de governo vai depender não só do Legislativo. perfil do executivo, mas de ter uma sustentação no legislativo. Nossa democracia no Brasil, ela depende muito da sustentação parlamentar. Não é um governo parlamentarista, mas tem uma relação muito forte. E mais, nós tivemos no Brasil uma degradação da relação entre executivo e legislativo, que começou com o golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016. Você lembra que até então as emendas parlamentares não eram impositivas. Começou ali. Quando começa a estratégia do impeachment, a estratégia do golpe, aprovam primeiro que as emendas individuais passam a ser impositivas, depois a cada ano vai aumentando esse valor. É igual drogadição, né? O cara Isso, vai isso, tendo que aumentar a dose da droga e buscar uma droga mais potente. isso acontece no governo Temer, né? Essa No governo Temer, pós-impeachment, pós-impeachment. Tipo, Temer que foi legislador a vida toda, né? e era parte da negociação do impeachment, viu? Não se Uhum. engane isso, não. Foi parte da negociação. Eu entrei no Congresso em 2015. Quando eu entrei, já deu para perceber que a estratégia era derrubar Dilma. Eles não sabiam ainda como nem quando, mas a estratégia era derrubar. Se chegar uma proposta do governo para dar uma isenção de 0,01%, ela se transformava em isenção de 10%. Minaram o orçamento, se apropriavam e prometeram se apropriar do orçamento, isso aconteceu. Depois de se apropriar das emendas individuais, passou para se apropriar das emendas de bancada, depois relator, distribuindo recursos com os líderes partidários, e já estão falando agora em aprovar, já botaram lá um projeto para aprovar o calendário de pagamento das emendas, né? Então, essa situação desarma completamente, desempodera o poder executivo, porque assim, ó, eu outro dia participei de um debate sobre esse assunto e eu estava comentando, primeiro, aquilo que a mídia mais fala é que isso se tornou uma situação que aumentou, digamos assim, a probabilidade de corrupção com os recursos das emendas parlamentares. Isso é um risco? Acontece, tem que investigar, tem que punir. Esse é um aspecto. Segundo, um grande motor eleitoral.
quanto mais recursos os parlamentares têm, não é igual para todos os parlamentares, não. O igual é o basal aqui. A distribuição tem uma margem que vai de 3, 4, 10 vezes até mais do que outros parlamentares recebem. Então, o motor eleitoral é forte, mas tem um aspecto que geralmente as pessoas não comentam, que é a perda da capacidade do executivo de fazer política pública, Perfeito. porque você fragmenta o orçamento a tal ponto que, por exemplo, o Ministério da Saúde hoje tem dificuldade, Raul, para construir um grande hospital. Eu fui secretário de saúde no governo Wagner. Está fazendo agora 15 anos. O Hospital da Criança, Estadual da Criança, fez no mês passado 15 anos e esse mês está fazendo o Hospital do Subúrbio 15 anos. Nós conseguimos apoio do Ministério da Saúde para construir esses dois hospitais. Hoje o Ministério não tem mais orçamento para fazer isso, porque o recurso que era usado de investimento, chamado recurso discricionário, aquela margem que você tem depois que paga as despesas correntes, isso está fragmentado, está pulverizado. Eu dei o exemplo da saúde, mas a mesma coisa acontece em infraestrutura. Você ter recurso para construir uma grande barragem, uma nova grande estrada, está difícil, pela fragmentação que está acontecendo. E isso associado a um outro aspecto que a gente precisa começar a debater mais. O governo federal hoje não tem problema de dinheiro. O governo federal hoje tem problema de orçamento. Todos os fundos públicos federais estão abarrotados. O problema é que, com aquela camisa de força que foi aprovada, né, estabelecendo um teto de gastos em função do crescimento, não tem margem. Você fechou, ó, observe que coisa. Você estabeleceu aqui, o seu limite de gastos é esse aqui. E essa margem que você tinha discricionária, você perdeu quase toda para as emendas parlamentares. Uhum. Então, você perdeu a capacidade de ter políticas públicas de peso, de vulto. Vou dar outro exemplo: custeio da saúde, que é a minha área. A gente tinha construído, e os dois primeiros governos Lula, os dois governos Dilma, a gente permaneceu nessa construção de ter critérios transparentes e democráticos para financiar o custeio da saúde, com base no tamanho da população, com base na capacidade instalada do serviço, com base na pactuação de serviços de referência regional. Os caras destruíram isso, Raul. Destruíram. Por quê? Porque agora o que define o valor que vai para o custeio não é mais nada disso. O que define é a capacidade de atrair apoios parlamentares para botar recursos naquele município. Só que custeio é dinheiro na veia, você tem que ter todo mês. Não posso chegar hoje a aportar um montante e passar 6, 7, 8 meses sem ter. Outro dia tem uma prefeita, tem até um episódio engraçado que, de forma lapidar, mostra isso. A prefeita reclamando que o Ministério da Saúde cortou o orçamento de custeio do município dela. Quando a gente foi ver o que era a reclamação dela, o que é que aconteceu? No ano passado, ela teve um parlamentar que botou um valor muito alto, ela viveu confortavelmente. Esse ano, esse parlamentar não botou. Aí ela disse: Poxa, deputado, eu contratei profissionais, abri serviço, botei para funcionar, e agora o que é que eu faço? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Mas não É, é isso. é. Emenda parlamentar não é a forma de financiar o custeio de serviços continuados, nem na saúde, nem na segurança, nem na limpeza pública, né? Uma dessas áreas. Tá bom. Você está falando aí do desvirtuamento do papel do legislativo, né? Quer dizer, o legislativo não é para mandar dinheiro para ninguém, Não é é para para. fiscalizar o executivo, para fazer O legislação. legislativo não é para executar políticas Exec- públicas. Pois é, O nome já diz, é o executivo que é, deve executar as deve políticas públicas. executar, né? Mas o que é que o senhor acredita que leva, por exemplo, os deputados a encamparem um projeto como esse do PEC da bandidagem, né? Da PEC da bandidagem? Quer dizer, ninguém tem mais o desgaste, ninguém acha que a opinião pública tem algum valor, enfim, não é mais a opinião pública que elege um parlamentar. O que é que está acontecendo aí, né? Eu diria a você que tem uma turma que se apropriou tanto do orçamento que não está mais preocupado com a opinião pública. Sim, Ele está preocupado em se proteger da opinião da Polícia Federal e do Judiciário, da investigação. da investigação. É a única preocupação que eles têm é não ser alvo de investigação e não serem alvo de julgamento por parte do Judiciário só. Eles acham que pode chegar, porque muitos já fizeram isso, dependendo do montante de recursos que ele tem disponível.
chega no ano da eleição, compra apoios de prefeitos, de vereadores, de lideranças e vai embora. Aqui na Bahia, inclusive, nós temos alguns casos. Não precisa nem eu citar o nome aqui que você conhece, que se elegem comprando votos e não é da agora. A diferença é que agora eles têm orçamento público para comprar os votos. Antes eles tinham que captar no orçamento privado, mesmo que o privado tirasse do orçamento público do estado ou do município via algum contrato. Uhum. Então esse montante aumentou. Na última eleição, foi um negócio gritante, porque a verba pública via emenda parlamentar jorrou recursos para financiar, inclusive, eleições, candidatos, melhor dizendo, e a verba do crime organizado e da milícia também atuou. Então, nós tivemos situações de compra escandalosa, mas escandalosa de votos, né? Então, assim, não é que antes não tivesse, mas passou a ser algo com um patamar de gastos. Olha, vou dar um exemplo aqui a você, Camaçari. Eu estava lá no segundo turno. Caetano só ganhou aquela eleição, porque era a única eleição que tinha segundo turno na Bahia, e todo efetivo policial baixou em Camaçari. Eu fiquei no colégio com fiscal, que tinha uns 10 policiais ostensivamente na porta. Eu identifiquei uns 3 ou 4 à paisana, disfarçados, rondando, né? E tinha bombeiro, tinha policial na rua, Polícia Federal. O que prendeu de gente com dinheiro? Eu vi 2 prisões com dinheiro, sacola, bolsa, e não era pouca coisa não, tá? Eles não conseguiram fazer o que tinham feito no primeiro turno em muitos municípios, de comprar o voto, o cidadão tirar foto na urna e receber na porta da escola. Então, nós não podemos permitir que isso continue prosperando. E a PEC da bandidagem, como eu falei antes, corre o risco de trazer ainda mais diretamente o crime organizado para ocupar o espaço do parlamento. E eu vou voltar um parênteses aqui, a questão do presidente de partido. Quer dizer, Pre- você incluiu o presidente de partido também Incluir o presidente de nessa, partido. nessa, E, nessa, e me permita, nessa a patifaria. conversa que rolou é que, para incluir o presidente partindo dessa patifaria, o União Brasil foi o principal responsável, porque o Rueda está morrendo de medo de cair pesado aí a investigação em cima dele. Já tem denúncias, já tem delações, do envolvimento dele com o crime organizado, com o PCC, com o que há de pior nas milícias e no tráfico em nosso país. Então, até os presidentes de partido foram incluídos por encomenda, para garantir os votos do União Brasil do partido de ACM Neto. É bom lembrar, porque a gente fala sigla, o pessoal esquece. União Brasil é o partido de ACM Neto, é o partido de Dal, é o partido de outros que trabalharam ostensivamente para ter os votos defendendo a PEC da bandidagem, né? Agora, Ah, deputado, pois não. citando a PL da anistia, hoje já não se fala mais em anistia, né? Se fala muito de dosimetria. Inclusive, o próprio Paulinho da Força, ele falou na imprensa, também tem especulações de que o próprio Lula defende, né, uma dosimetria nessas penas do 8 de janeiro. Isso não seria um pouco assumir que houve um excesso nessas penas? Tem senhoras que pegaram 14 anos, a mais famosa no caso, Débora do Batom, que pegou também 14 anos. Isso não seria assumir que o processo em si, ele pode perder um pouco de credibilidade, já que foi julgado, de acordo com os parlamentares, de forma excessiva, nesse caso? Sua pergunta é importante. Eu vou começar primeiro resgatando um aspecto. Nós estamos falando de um crime que não é qualquer coisa. Claro que teve criminosos que tiveram a participação maior, mais relevante, aqueles que planejaram, financiaram, organizaram, e aqueles que tiveram a participação menor, tendo sido parte de um ato mais pontual, né, ou uma sequência de atos de menor gravidade, né? Às vezes só o patrimônio público. Mas não podemos esquecer que às vezes o pessoal trata essa questão de Bolsonaro. Gente, nós tivemos 9 golpes de Estado nesse país. Nunca os golpistas foram julgados. É a primeira vez que os golpistas nesse país são julgados. Não é por acaso que teve golpista que participou do sétimo, do oitavo e do nono golpe de Estado. 3 golpes de Estado, um mesmo golpista. É a primeira vez que comandantes, generais,
dirigentes de alta patente das Forças Armadas sentam no banco dos réus por golpe de Estado. E mais, foram sequências de crimes. É bom lembrar que tentou-se matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, um ministro do tribunal. É bom lembrar que tentaram explodir. Eu estava em Brasília, eu Tentou estava não, planejou no caso, né? Planejou, que tentar, Não, é, tentar planejar é parte da tentativa. Eu não tenho como planejar sem tentar. É a mesma coisa. O cara diz, ah, mas o golpe não deu certo. Não, como é que é culpado se o golpe não deu certo? Golpe de Estado, ele só é considerado cidadão culpado se der errado. Se der certo, o governo que assume é o governo dele. Então, 64, não tinha como ser julgados os golpistas ali, né? Eles viraram o governo. Quem foram julgados e condenados e tiveram que se exilar foram os que resistiram ao golpe e não os que praticaram o golpe. Então, se você pega a lei que fala do golpe de Estado, a tentativa, o planejamento é parte do crime. É a parte do crime, inclusive mais importante, porque o desfecho pode ser positivo ou não. Então, nós estamos diante de uma situação. Eu estava em Brasília quando tentaram explodir um caminhão-tanque nas imediações do aeroporto. Eu estava em Brasília e assisti da janela do hotel que eu fico lá a tentativa e a invasão do prédio da Polícia Federal, fica até fronte, no dia da diplomação de Lula, né? Eu não estava em Brasília no dia que eles marcharam dos acampamentos e depedraram os prédios dos três poderes, mas no dia seguinte pude constatar o desastre que foi feito ali. Bom, agora você pergunta, não é que mudou o termo de anistia para dosimetria, é que, diante de todo o processo de reação, diante das dificuldades em aprovar a anistia, eles estão tentando mudar o conteúdo, porque tem uma coisa engraçada, até me perguntaram isso hoje. Mas o relator pode mudar o projeto todo? Pode. O relator pode alterar completamente o projeto, ele faz o chamado substitutivo. Então, o que o Paulinho da Força está com a missão de Hugo Mota é, na verdade, não é para aperfeiçoar o projeto anterior, é para mudar o projeto. Sair de um projeto de anistia ampla, geral e restrita, se você pegar o texto que está lá, é a anistia voltando a 2019. Todos os crimes praticados em 2019 para cá, na tentativa de dar o golpe de Estado, estão contemplados nessa anistia. Ele quer mudar, ele vai fazer um substitutivo, tentando atender uma demanda bem diferente e bem pontual de amenizar a pena de condenados do 8 de janeiro. A gente não sabe até onde isso vai prosperar. Agora, da minha parte, vai ter a reação também oposta, porque olha, a maioria, e o pessoal divulga mentiras, como sempre, né? Essa turma tenta vender uma realidade paralela. Se você for ver, a maioria absoluta dos que participaram do ato do 8 de janeiro apenas não estão nem presos. Não estão nem presos. Uma parcela muito pequena é que tiveram penas de maior vulto, porque foram consideradas como crimes de maior monta ou com participações em mais de um momento do processo. Lembre-se que aqueles acampamentos e a parte da organização do deslocamento até a esplanada também fizeram parte dessa avaliação e da investigação. Vamos ver o que é que o Paulinho vai colocar lá, mas eu espero que não venha a prosperar uma visão como você chegou a questionar, que teria. Até porque, para reduzir a pena, a legislação já tem outros, já tem outros mecanismos por parte do próprio judiciário. Não cabe, se não cabe para o legislativo fazer execução de políticas públicas, não cabe para o legislativo julgar o judiciário, a dose das penas. Isso é interna corpore do próprio judiciário, não é você que é da área aí. O senhor não atribui nenhum excesso por parte do Supremo em relação a esse processo? Teria algum reparo? O senhor acha que foi um processo justo, imparcial, ou se houve algum excesso ali no julgamento? Olha, eu acho que justo, imparcial, excesso pode ter acontecido no julgamento de A, B ou C. Agora, eu diria a você que ainda é incompleto. E vou aproveitar para te lembrar: Bolsonaro foi julgado por 5 crimes.
Nesse julgamento não está a traição à pátria que ele cometeu. Ele, réu confesso, ele disse com todas as letras na entrevista à Veja, em março, que ele tinha passado informações que obteve com o presidente da República para o grupo de Trump que tinha assumido o governo dos Estados Unidos. Não está ele sendo julgado por pressão ao judiciário, por tentar sufocar as decisões do judiciário, que é coisa mais absurda do que o filho estar lá desde o início do ano trabalhando para o governo estrangeiro aplicar sanções prejudicando a economia nacional. Ele não está sendo julgado contra crimes econômicos contra o governo brasileiro, contra a economia brasileira. Não está sendo julgado contra crimes contra a soberania nacional. Eu mesmo interpelei o Ministério Público cobrando que ele venha a ser julgado por esses crimes que não estavam no julgamento inicial. Só que o processo não acabou ainda, né? Você sabe mais do que eu que tem outros grupos que vão começar agora a ser alvo do julgamento por parte do Supremo Tribunal. Ainda há outros processos, né? Mas repito, se uma outra pena teve algum excesso, para usar o termo da dosimetria, né? Possível tenha acontecido, tem os mecanismos de reavaliação, tem os mecanismos que as pessoas tiveram oportunidade até de fazer acordos. Muitos julgados e condenados já não estão mais cumprindo pena em regime fechado nessa altura do campeonato, né? Mas aquele caso da Débora, eu volto nesse ponto, que ela foi fotografada, foi filmada, inclusive, usando um batom para poder pinchar a estátua, né, do STF. Aquilo ali é para 14 anos de prisão? Olha, primeiro, eu não sou advogado, eu não sou jurista, meu conhecimento do Código Penal nesse momento, se você me permitir, eu posso até fazer uma leitura do Código Penal para avaliar isso e pedir ajuda aos universitários da área. Mas eu digo, ó, um caso pontual ou outro que possa ter havido exagero, não invalida. Nós estamos falando de uma ação que foi quantas centenas julgadas? Eu não tenho informação. Foram centenas de pessoas que foram julgadas. Então, uma ou outra que possa ser sido cedido a conta, o cálculo, não era para ser 14, era para ser 4, era para ser 7. Eu confesso que eu não tenho como avaliar aqui agora se a Débora do Batom, que ficou famosa por questionar os 14, que talvez fosse por ser 4, e aqueles que não cumpriram pena fechada e deveriam ter tido 4 ou 5, pelo menos. E aqueles que ficaram em prisão domiciliar apenas 1 ou 2 meses e podiam ter ficado presos em regime fechado 5 anos. Será que não houve erro também na dosimetria para baixo, em muitos casos? Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Porque avaliar caso a caso, vamos pegar todos, então, fazer a conta para calcular quantos casos deixaram de ir para a cadeia, quantos casos e deveriam ter sido presos, quantos casos tiveram prisão domiciliar e deveriam estar em regime fechado, e quantos casos deveriam estar em regime fechado Mas por um tempo menor. não é uma questão de compensação também, né? Ah, isso aqui Não, vamos benevolentes com esse, então vamos jogar Um junto com julgamento em grupo. não é fazer uma conta aí, ó. No final tá todo mundo Mas, junto não. e a pena tem que ser individualizada, né? Por isso que eu estou dizendo, eu não falei isso no sentido de fazer uma média ou Sim, fazer uma sim, sim. compensação. O que eu falei é que se teve erro em algum Também caso para teve. mais, pode ter tido para pode ter menos tido também. para menos. É, Mas só estão lembrando a possibilidade de erro para mais. Eu não vi ninguém é. dizer, poxa, esse cara ficou solto, ou esse cara ficou 2 meses em prisão domiciliar quando ele fez isso, isso e isso, e deveria ter tido 2 anos de cadeia, 4 anos de cadeia. Eu não Você vi. acha que essa pena para menos, no caso, aconteceu, acho que foi em 2017, com os Black Blocs, no caso, que também depredaram ministérios, outros também equipamentos públicos que não tiveram, a gente não, mesmo não tem notícia de que nenhum foi preso ou pegou alguma multa. Será que essa situação que o senhor falou de pena para baixo, neste caso também se aplica? Pode ter acontecido. E eu diria que a pena para baixo mais gritante é o que eu falei antes, são os golpistas que não foram nem julgados e voltaram a tentar o golpe no golpe seguinte. Eu queria fazer uma. E esse é o risco, que essa turma que participou, muitos que participaram do golpe com o Bolsonaro, participaram do golpe 64, Eu queria fazer uma né? ponderação sobre isso, deputado. Eu acho que, de fato, uma punição era necessária. Há uma discussão grande sobre se a legislação prevê ou não essa punição. Mas, se a legislação não prevê, fica por isso mesmo, porque, como o senhor disse,
as pessoas vêm tentando golpe continuadamente ao longo dos anos. Sim. Eu me lembro que na época, da eleição, logo após a eleição de Lula, eu encontrei 3 senhoras no prédio da minha sogra que estavam vestidas de verde e amarelo, se dirigindo ao quartel dos aflitos. Uhum. Perguntei a elas: "Mas vocês vão nos quartel dos aflitos por quê?" Eles: "Não, porque nós temos que protestar contra o que está acontecendo aí, contra essa eleição que foi fraudada." Tudo bem, mas por que que não protestam na rua? Vocês vão protestar no quartel dos aflitos? Quem vai para a frente do quartel Foi protestar pedir o é quê? pedindo uma intervenção. Não tem discussão Tava em com as relação. faixas, Raul. Não tem, Tava com não as tem, faixas, não não esconderam, tem. não. Então você está abrindo mão do seu poder, do seu direito de ir às ruas, como aconteceu no domingo passado e como aconteceu recentemente no 7 de setembro, para pedir que os militares intervenham, né, na política do país. Não há discussão sobre isso. E o Que foi alto tentado um golpe, foi tentado mesmo. e tem o vídeo do alto comando indo para lá e dizendo: aguardem que vai vir atendimento de vocês por aí. O próprio presidente. Aguardem. O vice-presidente da República na época, o candidato a vice-presidente dizia: "Aguardem", tem um vídeo sobre isso. Bolsonaro também É. tem o vídeo dele Então dizendo: virá por então, aí. agora, e acho que é fundamental que se puna esse tipo de coisa. Se as pessoas não tinham consciência quando elas tomaram parte daquele movimento, elas passem a ter agora. E outras que não tomaram parte e viram o que é que acontece, reconheçam que há um limite para a sua participação política. Claro. Eu acho que os black blocs, eles realmente destruíram, mas o propósito deles não era Derrubar o derrubar o governo, não era dar um golpe no país, era, na verdade, protestar, né? E eu acho até que cobrar mudanças. acho até que o seguinte, eu tenho até uma opinião sobre isso, soube que saíram algumas publicações sobre black blocs na época, logo depois daquele movimento das jornadas de 2013, mas a minha interpretação na época é que houve um receio muito grande da mobilização popular que se formou naquele momento, e eu me lembro que as famílias estavam indo para as ruas com filhos e tal, de repente surge aquele movimento de depredação, Uhum. e isso retira as pessoas da rua, Sim. né? Eu acho que aquilo foi talvez uma estratégia para retirar as pessoas da rua. Acho que é gravíssimo o que aconteceu, porque pela primeira vez, deputado, sou deputado há muitos anos, mas eu me lembro em 2013 que pela primeira vez eu vi os políticos com medo por causa das jornadas de 2013, porque as Uhum. pessoas estavam efetivamente indo para Teve a rua e jornalistas que cobrando dos políticos teve jornalistas mudanças. que tiveram graves lesões. Aí decorrente da ação dos black blocs. Então, É, eu acho que não dá. Acho que o país realmente entrou num nível de radicalização muito grande. Acho que o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que foi muito importante naquele momento em que ele comandava o TSE, em relação a assegurar o andamento das eleições, foi fundamental para que nós permanecêssemos como uma democracia. sim, Agora, acho que também ele exagerou em algumas posturas que talvez levaram a isso. Mas estava tudo também muito exagerado no país, né? O clima no país era muito sim. diferente, era um clima que apostava realmente numa disrupção, na destruição das instituições. Eu não vejo por que motivo você começa um governo, né? É eleito democraticamente e logo em seguida começa a atacar o processo pelo qual você foi eleito, como o das urnas, e começa a atacar o STF. Que ele próprio tinha sido eleito, o mesmo processo. Exatamente, você foi eleito por aquele processo. Você começa a dizer que aquele processo é legítimo, tendo essa lógica. Eu não entendo também porque se ataca o Supremo Tribunal Federal daquela forma, quando você sabe que você não precisa destruir uma instituição. Você tem que renovar, reformar uma instituição, Claro. aperfeiçoá-la, mas você não precisa destruir as instituições. Então, esse discurso hoje de que não houve golpe é uma balela. Isso aí, não houve tentativa de golpe. Agora, se a legislação brasileira, por algum motivo, não pune isso, e isso foi atribuído ao STF, com, sei lá, para criar uma jurisprudência, um mecanismo para fazer, é outra história. Mas que houve, houve. Isso é A inquestionável. legislação brasileira é bem clara. É crime a tentativa de banir o Estado de Direito, de abolir o Estado de Direito. A tentativa. Não, e repito, aqui, só para pensar, não precisa nem ir ao Código Penal, vamos pensar de forma coerente. Eu dei o exemplo 64. Quando o golpe é vitorioso, os golpistas
assume o governo. Não podem ser Mas juízes. não, Assume o governo. os que os Os juristas, golpistas que podem ser julgados são os que deram errado. na verdade, o que muitos juristas dizem é que, na verdade, não se entrou na fase de execução. Só, os atos que foram praticados foram atos preparatórios. E, ao contrário de algumas legislações, como a da Alemanha e dos Estados Unidos, elas punem atos preparatórios. A legislação brasileira, certo ou errado, não pune atos preparatórios, nesse caso desse crime Aí específico, eu, só quando o ato entra em execução. aí ele pergunta: planejar assassinar o presidente, Planejamento não é. botar a É ato equipe na rua, preparatório. É ato botar a equipe, preparatório. Planejar não é. Se você pensar, conceber, até botar no papel, é ato preparatório. botaram a equipe na rua para tentar matar o Alexandre de Moraes. Suspenderam. Tem a gravação, os caras dizendo recua, suspende. Isso é ato preparatório? Sim, algumas pessoas defendem que seja ato preparatório. Pois é, então, destruir os prédios dos três poderes Aí não, também aí é já é, ato aí preparatório. é o crime Não, porque É o aí é crime crime de aí. dano. não, crime de dano ao patrimônio, não crime de golpe no seu raciocínio, é ato preparatório, porque ali o dano ao patrimônio era um ato para derrubar o governo, para dar um golpe de Estado. Tem muitas Isso, questões aí. O problema assim, é diferente do homicídio. Você pode dizer assim, não, o cara não pode ser julgado por homicídio se ele não chegou a matar. A lei coloca o homicídio, o planejamento separado do ato, bem demarcado. Não precisa ser do direito para estabelecer isso. No caso de golpe de Estado, não. O tipo penal exige violência ou grave ameaça. Então, para que houvesse a tentativa, teria que iniciar o ato executório de violência ou grave ameaça. E a interpretação da doutrina sobre violência é violência contra a pessoa e não violência contra a coisa. E as pessoas que sofreram violência, os policiais que resistiram ao dano Aí você patrimônio. tem que ver, analisar quem é os policiais. É uma questão muito complexa. Aí agora eu me lembro o seguinte. Eu estou levando a informação do que. Não, Mas o veja, eu acho problema, que a coisa é para mim, a complexa. questão central aí é o seguinte: o dia que tratar golpe de Estado como algo que só pode ser julgado quando se concretizar e fosse bem sucedido, Não é isso que as pessoas estão dizendo, não. Não, mas aí teria que haver uma correção Não da é, não é legislação. isso que Não, alguma parte da doutrina defende. vamos separar também o que são as pessoas. Né? Porque quando o tratamento é assim, a população brasileira não queria que Lula se elegesse. As pessoas não estão tratando isso como um golpe a ser condenado. Vamos precisar bem quem são a população e quem são as pessoas. O Supremo Tribunal não foi entendimento de 4 dos 5 juízes da primeira turma. Não tem sido entendimento da maior parte dos juristas que têm sido consultados. Não tem sido entendimento da maior parte dos profissionais de comunicação que trabalham com essa temática. Então, quem são essas pessoas, né? Precisamos delimitar um pouquinho mais isso. eu acho que Claro que, do ponto de vista divergente, é natural. eu acho que seria muito Aqui melhor, na viu? minha área, que é mais Viu? limitado o campo de escolha, na pandemia tem pessoas que vieram defender cloroquina, médico veio defender cloroquina, é um absurdo dessa natureza. Mas é porque o senhor é médico, sabe do que está falando, né? Nesse sentido, né? Sobre a cloroquina, não é isso? Isso. Mas, deputado, só um ponto assim, ao invés de estar, na verdade, discutindo a PEC da bandidagem para se autoproteger, né, Uhum. e praticamente criminalizar a atividade política, acho que os políticos poderiam estar corrigindo essa legislação, que de fato não inclui ato preparatório como crime, né? Ou seja, você pode preparar, e, como ele falou, você tem a legislação americana, a legislação alemã, que deixa isso claro, é cristalino, não tem o que duvidar. Infelizmente, no nosso caso, há essa Você falha. falou da legislação americana. Nos Estados Unidos, Bolsonaro seria julgado e provavelmente pegaria pena de morte ou prisão perpétua, porque nos Estados Unidos, uma pessoa que saia do cargo de presidente da República, pega informações sigilosas que ele teve o privilégio de ter acesso, mais sensíveis do Estado brasileiro, e entregue a outro país, e mobilize recursos para ter sanção contra o seu próprio país, isso não escaparia de Lesa pena de pátria, né? morte. Ô, amigo, ali por muito menos o cara foi para o paredão. Não foi um nem dois, não. Agora, até para pegar um pouco desse ponto de pena de morte, pena de não morte, prisão perpétua, a gente tem visto hoje em todo mundo, na verdade, eu posso citar aqui alguns casos, o mais recente no caso do Charlie Kirk, que ele foi assassinado assim em praça pública, e muito se fala também que a motivação é política. E se a gente voltar também um pouco no tempo, você tem ali o Milei, que há mais ou menos um mês também jogaram uma pedra nele em praça pública.
Bolsonaro também, a facada. Você teve também o Uribe na Colômbia que foi morto também em praça pública. E muito se dá esse tipo de justificativa na questão política, que está extrema. E aí quando eu falo extrema, dos dois lados. Uhum. E discursos de algumas pessoas, por exemplo, eu vi daquele pesquisador, o Peninha, né, o Eduardo Bueno, e ele comemorando a morte do Charlie Kirk de uma maneira que até me causa estranheza se ele realmente está na sanidade mental dele normal. E isso sendo multiplicado às vezes, né, pelas pessoas. Que o senhor trata essas questões envolvendo o extremismo, extremismo mesmo, né, que é, tipo assim, se você não está comigo, você é meu inimigo e precisa morrer com relação a isso. Como é que o senhor recebeu, por exemplo, a informação do Charlie Kirk, que faleceu por estar pregando Uhum. uma ideologia que não é basicamente da esquerda? Bom, sua pergunta é excelente, eu vou tentar respondê-la. Acho fundamental, mas me permita antes ler um trecho aqui. Nosso assessor, advogado e vice-presidente estadual do PT, está aqui conosco e passou aqui artigo, capítulo 2 dos crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha o que diz aqui no artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça. Não é necessariamente a violência. Violência ou grave ameaça. Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aí vamos para o artigo 359-M, golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou, novamente, grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então, acho que os termos dos dois artigos são bem transparentes. Agora, você trouxe uma questão fundamental. Nós estamos vivendo uma quadra onde nós não estamos mais tratando só de divergências políticas. Isso acho que é o mais preocupante. Porque a extrema-direita, ela trata não como a esquerda ou o centro ou a oposição, trata aqueles que não concordam com ela não como pessoas que divirjam, mas como opositores que têm que ser esmagados. Mas me permita, deputado, Pois não, mas esses casos que eu citei, por exemplo, do Uribe, próprio Milei, Charlie Kirk, Bolsonaro também, foram vou chegar de lá, direita. vou chegar lá. Essa estratégia de dizimar o adversário, essa estratégia, ou até os termos de guerra cultural, a estratégia de fuzilar a petralhada, a estratégia de dizimar o oponente, ela surge e se fortalece nessa quadra temporal a partir das redes sociais com a extrema-direita invadindo e ocupando. E, meu amigo, toda reação sempre termina provocando reações iguais ou opostas. E isso é muito preocupante. Você lembra aqui em Salvador, a morte, me perdoe agora, né? Esqueci o nome do capoeirista que foi assassinado porque não defendia Bolsonaro. Boa do Teve Catendê. uma discussão. Aí é diesel socorrendo a Do gente. Catendê. Exatamente. Então, agora, essa casa do Kirk lá, é bom lembrar que não chegaram ainda a ter um nexo entre a pessoa que assassinou ele e a oposição ao governo. Não era uma oposição ao governo, não tinha nenhuma comprovação, mas era alguém que não Isso. concordava com as ideias do Kirk, no caso. E, claro, não concordava plenamente com as Sim. ideias dele, ou com a radicalidade das ideias dele, porque, ao contrário do que vem sendo divulgado, ele não era um qualquer conservador. Ele era um líder de extrema direita pregando ideias fascistas e de violência. Pode ler os discursos dele mais importantes, você vai ver que ele pregava a violência. Infelizmente, ele terminou sendo vítima da violência que ele pregou. Então, esse processo é muito ruim para a sociedade, porque a disputa democrática perde espaço. A violência começa a entrar em todos os espaços. E as pessoas começam a achar que é natural eu tratar um adversário político como inimigo. Eu não trato nenhum outro parlamentar na Câmara como inimigo. Eu não quero que nenhum morra. Olha, eu sempre me lembro um senador italiano do Partido Comunista Italiano, Giovanni Berlinguer. Era médico, cirurgião, foi um dos principais dirigentes do PCI. E uma vez perguntaram, o jornalista perguntou a ele, mas senador,
Se o senhor estiver na mesa de cirurgia com o maior ditador que a humanidade já teve, que assassinou milhares de pessoas, que pregou isso, fez aquilo, aquilo outro, o senhor deixaria ele morrer ou salvaria ele? Aí Belinha disse: eu faria todo o meu esforço para salvar a vida dele na mesa de cirurgia. Colocaria todos os recursos para salvar a vida dele. Mas como, senador? Uma pessoa que fez tão mal à humanidade, ele dizia: eu quero que ele morra politicamente, não fisicamente. Porque ele morre fisicamente, outros irão suceder ele. São as ideias dele que têm que Sim. morrer, não quem prega as ideias, eu quero assassinar ou deixar que venha morrer. E a lógica que começa a se construir não é de exterminar as ideias. Eu quero que a extrema-direita não possa mais pregar o fascismo. Exterminar o nazismo não é exterminar os nazistas. Exterminar os fascistas não é exterminar o fascismo. E começa a se confundir essas coisas, entendeu? Como se você, Raul, como se para eu acabar com o fascismo eu estivesse aí matando todos os fascistas. Não, Mas só um ponto, você acaba as ideias independentemente da violência sim. física. Mas só um ponto, por exemplo, eu concordo com o senhor com relação a isso. Eu acho que se você diverge da pessoa por opinião, você precisa combater até com o próprio debate, né? Eu acho que é democrático isso. Mas, por exemplo, o senhor fala que em acabar com o fascismo, o nazismo, só que a gente teve aqui, por exemplo, na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues, ele sugeriu levar não só o Bolsonaro, mas como os bolsonaristas, patriotas, enfim, seja lá qual for o termo, para vala. Isso não é acabar com o discurso, isso é acabar com as pessoas. Você deve ter visto isso e lido isso em um discurso Não, do eu vi o governador. discurso, Não, isso, em um. Em um. mas isso não é isso não tem que ser repudiado Não, de qualquer lado, de qualquer lado. ele próprio assumiu que ali foi um equívoco. O problema não é uma pessoa que comete um equívoco no discurso, um em centenas de discursos. O problema é aquilo que traduz o seu centro do seu discurso na pregação da violência. Eu não estou falando de alguém que pontualmente escorregou na figura de linguagem ou exagerou por uma circunstância até emocional em dado momento, né? Eu estou falando, e volta ao Kirk, porque assim, as pessoas estão tratando como se ele fosse uma pessoa mero conservador, bonzinho, que foi vítima. Foi vítima, sim, nós temos que repudiar. Mas ele foi vítima da política que ele fomentou. Não Eu esqueçamos realmente disso. não conheço muito bem que Não tipo de esqueçamos política disso. foi que ele fomentou. A política do ódio, a política de É, violência aos imigrantes, a política de violência aos desiguais, a política da extrema-direita. essa. Nós estamos vivendo uma Agora, quadra deputado, onde assim, lá atrás, o nazismo, essa é a estratégia da extrema-direita, é buscar inimigos. Agora, o Kirk, Buscar inimigos. ele ia para a universidade para conversar com as pessoas diferentes. agora, Sim, mas olha o conteúdo, olha a deputado, estratégia. O nazismo lá atrás da Europa escolheu os judeus como inimigos. Lembra disso? Os Estados Unidos escolheram os imigrantes como inimigos. agora, Não deputado, esqueçamos disso. deputado, eu concordo que esse tipo de discurso muito agressivo e radicalizado, ele termina realmente tendo consequências Contamina graves. a política e É, a sociedade. a gente não pode apostar nessa situação. Eu não vou também esquecer que durante os governos petistas, especialmente no segundo governo Lula, houve um nível de radicalização. Eu me lembro de Lula, por exemplo, defendendo que era necessário extirpar opositores. Eu acho que a figura, inclusive durante também, acho que o governo de Dilma, houve momentos de radicalização na Sim. política brasileira, liderados por ele, não sei por que motivo. Houve E eu, ponto também com o Moro agora também, né, é, que mais eu, recente. eu não sei em que medida, inclusive, essa postura, né, esse radicalismo, a dificuldade do PT aceitar o debate, né, não bloquear o debate, também não produziu o radicalismo subsequente que foi representado por Bolsonaro. Agora, eu concordo com o senhor, nesse sentido. Eu acho que se você faz um discurso de violência, por mais bem feito que ele seja, por mais bem elaborado que ele seja, né, e sutil, eu acho que a violência, ela de alguma forma volta, E é muito né? preocupante isso. É, é, Eu defendo, Raul, que nós temos que ter uma preocupação muito grande com isso. porque Não permitir que essa
violência continue contaminando o espaço da política. Isso é muito ruim para todos. É. Para todos que se pretendam estar no espaço da política, e para todos aqueles, os jornalistas que cobrem a política, que vão no ato, todos podem ser vítimas disso aí, É, vítima essa, física dessa violência. nós tivemos o episódio da facada em Bolsonaro, a gente se lembra também do radicalismo e das declarações que Bolsonaro dá. Nós tivemos um atentado contra Trump, né? Tivemos agora esse atentado Na Colômbia, né? contra Horrível. esse rapaz, tivemos atentados. No caso da Colômbia, eu acho que tem aí as facções criminosas Sim, sim, envolvidas, né? sim. Diferente de alguém Até a da política, no caso. sociedade, mas aí já é uma disputa de A- a- poder em outro nível, Ali né? o crime Ali é as organizado, Farc, né? é pesado. Provavelmente, né? Mas então, E nós não permitir que ele é, chegue lá, né? exatamente, Ave Maria. Mas eu acho que as pessoas têm que. A liderança política ela tem. E esse rapaz, eu vi uma entrevista dele, o Kirk, eu esqueci o sobrenome, Charlie Kirk. Charlie Kirk. Eu vi a entrevista dele a um jornalista conservador americano excepcional. Ele era um grande comunicador. Isso é inegável. Ele era um grande comunicador. Era uma figura que efetivamente conseguia mobilizar as massas. Porque o Trump é um comunicador. O Trump Não, fala 3 palavras, como o Bolsonaro também. Não conseguia falar não não conseguia consegue fazer, construir um não consegue fazer um período inteiro. Mas o Kirk é uma outra coisa. Agora, eu acho que está provado, né, que parece que, segundo os neurocientistas aí, nossa mente funciona com um apelo muito grande à discórdia, no momento que uma liderança política, alguém que fala para muitas pessoas, faz um discurso eh, em que, ou veladamente, ou explicitamente, defende a violência, essa violência pode, não estou dizendo que vai voltar, mas que pode voltar Sim, contra ela, pode. O problema é que todas as pessoas que fomentam esse tipo de comportamento e os seus seguidores sempre atribuem ao outro, claro. né? A responsabilidade é do outro. Eu vi durante muito tempo o PT, inclusive, dizendo que a culpa de tudo que acontecia no país era do outro. Não era, Não tem né? como. Não tem como. Você tem que assumir sua responsabilidade. Inclusive a morte da Marielle também, né? Durante muito tempo foi colocada na conta de Bolsonaro também, né? Nesse sentido também. Acho que havia houve uma suposição disso, né? De que teria a ver depois, porque tem a questão da milícia no Rio de Janeiro muito Sim. forte e tal, Hoje eu mas estava lembrando, e é sempre bom. mas eu estou falando de pessoas que eu estou falando, Marielle, ela foi vítima da violência como os demais foram, mas não me consta que ela fizesse um discurso em que a violência Não. tivesse no seu centro. Então a gente tem que separar as Sim, coisas, sim. né? E ela também não tinha Ela incomodou o crime organizado. ela incomodou o crime organizado, né? As milícias cariocas. Na eleição de deputado passada, eu tive colegas nossos no Rio de Janeiro que me disseram, Sola, bairros que eu fazia campanha a vida toda, eu não pude entrar, porque o crime proibiu o acesso. Aqui acontece isso também, né? E eu queria lembrar, Wagner Moura estava com a gente lá no Triolet na Barra, tentar lembrar de como é que termina o segundo filme de Tropa de Elite? Um helicóptero sobrevoando Brasília e dizendo, né, com palavras assim não tão diretas, que o crime organizado estava montando estratégia para ocupar o governo central. Isso foi lá atrás. Aquele filme ali já Premonitório. mostrava o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e que podia acontecer no Brasil inteiro. E já está acontecendo em muitos estados, né? Então, nós não podemos insistir, a gente não pode permitir que a violência predomine, a gente não pode tratar. Outro dia, uma pessoa me disse assim: pô, Sola, você na política, esse negócio da política conquista muitos inimigos. Eu digo, graças a Deus, já estou no terceiro mandato de deputado, fui 15 anos secretário de governo, as três esferas de governo, só ganhei amigos. É. Eu não trato ninguém como inimigo que eu tenho que destruir. Depende do comportamento, né? Eu trato a divergências É. num patamar que a gente possa debater da melhor forma possível, né? É, Então, a gente aqui na Bahia percebeu isso muito claramente quando o governo migrou do carlismo para Wagner, né? O Antônio Carlos, por exemplo, ele criava o campo de inimigos dele, né? O Wagner nunca estimulou isso, você né? sabe que eu mais É, me divertia quando começou o governo Wagner, eu é, secretário de Saúde do Estado, às vezes que eu fui no interior com o Wagner, você viu o constrangimento dos prefeitos que não tinham apoiado o Wagner e estavam acostumados com o governo anterior, onde se o prefeito não apoiasse o governador Era ia pau. no município e ele nem encostava, amigo.
Nem encostava, Wagner pegava, puxava pelo braço, botava no carro. Com a mudança de E, cultura é rapaz, excepcional. Isso é a verdade. mudança da cultura É, política que Wagner é, implementou na Bahia, mais do que todos os outros é, aspectos, foi uma verdadeira é revolução. verdade, é verdade. A gente era um estado que o governador dizia que governava com um saco de dinheiro na mão e chicote na outra, né? Mas, deputado, chegamos aqui, infelizmente, ao nosso horário. Já, rapaz, que rapidez é essa? O papo foi Foi bom. excelente, esclarecedor. Eu agradeço imensamente, agradeço a Flávio, a Lucas, a Denis, a presença ilustre aqui do vice-presidente do PT, Adísio Nunes, uma grande figura, está numa posição merecida. Espero que você, inclusive, chegue à presidência do PT logo. Em breve. Me permita Pois não, comentar um assunto que é muito importante pois para a não, Bahia. deputado. A refinaria Ana Adolfo Alves foi a primeira e a segunda maior capacidade instalada de refino no Brasil. Ela foi entregue por preços muito abaixo da avaliação de mercado e levaram junto o terminal de Madre de Deus, o Temadre, os reservatórios, as linhas os gasodutos e tudo mais. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos hoje pagando o preço mais caro do combustível com a refinaria aqui na região metropolitana. E pior, a receita do estado da Bahia perdeu e a receita dos municípios de São Francisco do Conde despencou. Sabe por quê? Eles não estão usando a capacidade de refino toda, estão trabalhando com 30%, 40% da capacidade de refino e aumentaram a importação de combustíveis. Então, nós estamos consumindo combustível refinado fora do Brasil, deixando de botar imposto na economia local, pagando combustível caro, tudo isso em função desse desastre que foi entregue. E mais, quando o cidadão bota o carro para abastecer num posto que tem lá BR, acha ainda até hoje que é combustível da Petrobras. Não é mais Não é mais. necessariamente, porque a BR distribuidora foi vendida. E estão botando combustível de qualquer natureza. Lembra do monoculto? Lá em São Paulo. O fato de ter privatizado a BR distribuidora abriu um mercado para combustíveis adulterados, para todo esse processo. Então, nós estamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, fazendo um trabalho, uma audiência pública para retomar esse debate sobre a privatização da refinaria Landulfo Alves, um patrimônio do povo baiano, um patrimônio da economia baiana, muito importante para regular os preços de combustível e para a arrecadação nossa, para a Bahia e para a região metropolitana. E, infelizmente, quando entregaram tudo isso, ainda entregou o mercado, porque o cidadão não tem como você competir o preço aqui trazendo combustível de uma refinaria que está lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelas distâncias no país continental como o nosso. Então, nós estamos fazendo esse debate e no dia 30 nós vamos estar fazendo a sessão solene na Câmara dos Deputados, comemorativa dos 15 anos do Hospital do Subúrbio, que é um grande hospital de emergência que foi construído no governo Wagner, eu era secretário de Estado, foi o primeiro hospital em parceria público-privada no Brasil e 15 anos depois ainda é bem avaliado, está entre os melhores hospitais do Brasil e ainda é considerado um projeto inovador, porque não houve mais. A Bahia fez 3 PPPs em saúde, o Hospital do Subúrbio, o Novo Cotumaia e um grande projeto de diagnóstico por imagem, envolvendo 12 hospitais. E de lá para cá, são raros os projetos que tentaram se viabilizar. Um ou dois conseguiu, mas não plenamente como os nossos, nem com resultado tão positivo como o que conseguimos aqui na Bahia. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente está exibindo o mais rápido possível esse podcast. Eu volto a agradecer ao senhor e dizer também que as portas estão abertas aí para a gente poder voltar a conversar sobre a política baiana, que realmente, a política baiana e nacional, que a nacional, sobretudo, entrou num ritmo bastante dinâmico. Não deu nem tempo de tratar muito da política baiana hoje aqui, né? Pois é, Vai ficar para a próxima. próxima, assim, com certeza, deputado.